E esse caso absurdo, né, traz à tona uma realidade que acontece todos os dias no Brasil: o justiçamento. Pessoas que são condenadas e linchadas no meio da rua por supostamente terem cometido um crime. Eu digo supostamente porque nem sempre essas pessoas são, de fato, culpadas. Segundo dados do sociólogo José de Souza Martins, um dos maiores especialistas sobre o tema no país, o Brasil tem pelo menos um caso de linchamento por dia. Nos últimos 60 anos, estima-se que 1 milhão de pessoas tenham participado de algum caso de violência aqui no país. E aí, sobre esse assunto, a gente vai conversar pela internet com o advogado criminalista Leonardo de Moraes, que, inclusive, vai nos esclarecer a seguinte questão: quem participou dessa agressão pode ser responsabilizado? Então vamos trazer para a conversa aqui o doutor Leonardo. Tudo bem, doutor? Boa noite, bem-vindo aqui mais uma vez ao Cidade. O caso do justiçamento é algo muito difícil da gente entender o que se passa, mas na verdade é aquela história, né? Quando tem muita gente ali, no calor da confusão, as pessoas até esquecem que linchamento, né, justiçamento, fazer justiça com as próprias mãos é crime, não é isso, doutor? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores. Há um esquecimento hoje geral de que justiçamento é sim uma prática criminosa, e muito impressiona a gente que em pleno século XXI as pessoas venham com o objetivo de reparar qualquer dano a si ou qualquer sentimento de vingança, venha praticar justiça com as próprias mãos. E é interessante, Edson, que essa prática é sim criminosa. Uma pessoa que exerce justiçamento, que vai praticar justiça com as próprias mãos, que vai agredir as pessoas, especialmente nesse caso, que é uma agressão até a morte, é sim passível de responsabilidade. O Código Penal estabelece vários comportamentos, a exemplo do próprio homicídio qualificado, de forma que se alguém, não só sozinho, mas com um grupo de pessoas, pratica a vingança privada levando à morte de alguém, poderá ser responsabilizada por homicídio qualificado, cuja pena poderá começar com 12 e chegar até 30 anos. É um fato triste, esse que foi veiculado aí por vocês. Infelizmente aconteceu, e certamente o responsável por isso vai sim responder por homicídio qualificado diante do excesso injustificadamente praticado. E aí, doutor, eu queria só que a gente explicasse um pouquinho mais para o nosso público. O homicídio simples, ele tem uma pena menor, não é isso? O qualificado, como o senhor falou, porque houve a participação de mais pessoas, é isso? Aí ele tem uma pena maior? Isso. O homicídio simples, ele seria o início, né, de alguém que, através do seu comportamento, provoca, então promove a morte de uma outra pessoa. Para o homicídio simples, a pena começa com 6 e pode chegar até 20 anos de reclusão. Para o homicídio qualificado, leia-se, homicídio qualificado são aquelas hipóteses que o próprio Código Penal estabelece no artigo 121, parágrafo 2º, a pena ela começa com 12 e pode chegar então até 30 anos. Nesse caso concreto, é uma hipótese que inicialmente, né, mesmo resguardando aí a presunção de inocência, ele pode se enquadrar assim como homicídio qualificado, uma vez que o recurso ele tornou impossível a defesa da vítima, ou no mínimo dificultou. Uma agressão feita por várias pessoas que arranca alguém de um carro é um fato praticado por um meio que é muito, que traz para a vítima uma circunstância que torna impossível a sua defesa. Logo, a prática, em tese desse fato, se concretiza com homicídio qualificado, cuja pena, como eu falei, começa com 12 e pode então chegar até 30 anos, para aquelas pessoas responsáveis pela agressão que levou, portanto, à morte do motorista de aplicativo. Agora, doutor, a polícia pode, né, através da investigação, através das testemunhas ali que estavam naquele local, apontar e identificar uma única pessoa responsabilizada por esse homicídio, ou várias pessoas podem ser responsabilizadas? Eu pergunto porque aí pode dizer assim, eu estava na confusão, mas eu não peguei um pedaço de pau para meter na cabeça da pessoa. Tem menos culpa, tem mais culpa, ou todos que estavam ali têm a mesma culpa? Essa pergunta que você fez ela é muito interessante. Para que aconteça um estabelecimento, uma ligação entre quem praticou o comportamento e quem provocou o resultado, há uma figura chamada nexo de causalidade, né?
seria uma ligação entre a pessoa que efetivamente praticou o comportamento e o resultado de morte que foi então alcançado. Perceba que o nexo é indispensável para que o crime de homicídio ele venha então a se concretizar. Quando o fato é praticado por várias pessoas, é difícil estabelecer qual foi o comportamento que efetivamente provocou a morte de alguém. O normal é que a investigação sendo avançada, ela possa identificar os autores da agressão, cuja prática do comportamento poderia levar à morte de alguém, para então abraçar todos e oferecer uma ação penal e, claro, durante o procedimento, com respeito ao direito de defesa, ao devido processo legal, haja então a identificação daquele instrumento que levou à morte de alguém. E para isso, Edson, a perícia ela é fundamental. É a perícia que vai identificar qual foi a causa-morte e pode, não só com a perícia identificar qual foi a causa-morte, mas também com a prova testemunial, com eventuais imagens que tenham sido realizadas, com a localização da agressão que foi feita, qual foi o instrumento que foi utilizado, para que se aí possa alcançar a pessoa que efetivamente provocou a morte. Claro, se eu participo de um comportamento como esse e a agressão que eu fiz foi na perna, eu não posso ser responsabilizado por homicídio. Mas uma vez feita a perícia e avançando a investigação, ela pode identificar qual foi o comportamento que provocou a morte ou os comportamentos que provocaram a morte e levar, assim, o oferecimento de uma ação penal pelo crime de homicídio, que em tese deve ser um homicídio qualificado, neste caso que você acabou de explicar. Doutor, uma última pergunta que eu queria, só para a gente, eu acho que está bem explicado para quem está nos acompanhando, em casos como esse também, assim, a questão da vítima, no caso que veio a óbito, ter iniciado ou não a confusão, especificamente, isso também leva-se em conta, ou assim, a agressão e o dano que essa vítima sofreu, mesmo ela tendo sido culpada, por exemplo, de ter atropelado ou tentado atropelar uma pessoa, isso não pode ser, não foi tão equilibrado aí a questão da reação em relação à ação. Há um aspecto importante nesse caso, que segundo os relatos, ele teria avançado então, contra as pessoas que estavam naquela barraca, as pessoas, entre aspas, como ambulantes, pessoas que vão lá vender os seus produtos. A lei estabelece que é possível a isenção da responsabilidade caso alguém pratique o fato em legítima defesa. Quando se fala legítima defesa, significa que alguém vem agredir uma pessoa e ela repele uma injusta agressão de forma proporcional à agressão que foi feita. Então, ele colocou o carro para cima das pessoas, vou aqui partir do pressuposto de que isso de fato aconteceu, uma reação imediata normal de você promover uma agressão contra alguém. Mas você agredir alguém com um pedaço de pau, com instrumentos que levam a pessoa até a morte, isso pode demonstrar um excesso que foi praticado e o excesso não é abraçado, não é englobado pela legítima defesa. Então é importante, Edson, que observe, neste caso concreto, se a reação feita pelas pessoas que estavam na barraca foi proporcional à agressão que foi feita. Se ela foi proporcional, haverá legítima defesa. Se houve excesso, haverá sim a responsabilidade e que gerará como consequência o oferecimento de uma ação penal e, ao final, havendo provas, pode sim, Edson, levar a responsabilidade criminal pelo crime de homicídio. Então é importante observar se a agressão aconteceu e se a reação foi proporcional à agressão que foi feita para saber se há legítima defesa, se há excesso ou se pode sim haver a responsabilidade penal pelo crime de homicídio qualificado.